Audiolivros Poderosos apresenta, narrado pela autora Avati Amuni. Olá, eu sou Ana Calister Perena e hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Avati Amuni. As idas e vindas de C ao Brasil. Perguntei-me em silêncio certo dia, escondida até de mim mesma, sem ainda ter me dado conta das consequências deletérias de eu ter aparecido daquela maneira fantástica em Paris, sobre a possibilidade de ser vir ao Rio me ver. Sonsa, cogito mesmo sobre a possibilidade de ser vir ao Rio me ver ao vivo. Talvez pudéssemos superar todas aquelas adversidades juntos. Ou será que ele teria vergonha da menina mulher que o faz perder a cabeça? A verdade ou a vergonha dele teriam suplantado o desejo dele de se eternizar em mim? A tragédia foi simultaneamente a vergonha. Quando se deu o nascimento da tragédia? Caso tivesse a verdade nos orientado verso, ao invés de para o transverso, ele jamais teria ousado pensar mal de mim. Isto que promulga a cultura judaico-cristã de eternizar-se pelo sêmen, passou a exigir de mim um pudor que, para se realizar, deveria me deixar presa. Aí, nós ficamos cada vez mais lascados, porque eu não tinha mais pudor para lhe dar, nem tampouco dinheiro. Eu era capaz de pensar, mas tampouco ele queria pensar àquela altura. Ele tinha roubado o meu pudor e minha capacidade de pensar era reiteradamente desvalorizada. Quando os filhos que ele dizia desejar não vêm, logo algo diferente acontece. Algo que eu não julgo ser certo. Quando foi que vi ser desconhecedor da lógica grega? Afinal, quando pude investigar a lógica que o movia e a lógica que o demoveria de me violentar psicologicamente? Só quando eu aprendesse a pensar como ele. Foi nesse instante que comecei a investigar a lógica que o demoveria de mandar em mim. Em 2015, seria convocada para dar aulas no Estado pela Secretaria de Educação. Era no ensino médio, mas já estava bom. Ao lugar de onde surgem o vigor, a saúde e a genialidade gregas, iremos por bastante tempo, por conta das aulas de filosofia.
como superar as adversidades e descobrir um novo modo de ser feliz por meio da experiência filosófica, ora, por meio do poder do pensamento, nítido, contudo, cada vez mais, o ser traiçoeiro que em si se esconde. Para ele, a experiência de se saber super-humano, além do homem, Übermenschen em alemão, se transformará, rápida e rasteira, em uma espécie de sanha. Ainda em 2012, começo a desconfiar de que o bico da pombinha que se escondia na tela pintada em negro na exposição do Museu de Belas Artes era o meu. No começo de 2012, tanto a minha serenidade quanto o meu nervosismo se acentuam. Como é doce o amargor de saber que C vem ao Brasil, mas não vem me ver. Bem, se ele viesse me ver, o corpo todo se eriçaria e com viço ostentaria o véu da beleza, Afrodite. Sei que o prazer feminino volta a me cegar. Seríamos abençoados com filhos? E novamente, não é Freud quem levanta a hipótese da perpetuação da espécie? Aí o sêmen, a testosterona, para nos eternizar, não é mesmo? Freud, bem diferente do que pensam os sábios gregos, para quem o raio, o útero e o éter são os únicos elementos capazes de nos eternizar. Os pássaros predestinam lá em casa também, como na Grécia Antiga. Ornitomacia. Em grego, sêmen é siamém, marinheiros ou gaivotas quando sobrevoam as brunas antes do crônida nascer. Na janela, as gaivotas passam. Um gavião guincha. Tem hora que não poder amar-se em concretas formas é um pesadelo. Decidimos, então, que logo nos veríamos. Ao Brasil ele viria para me ver no mês seguinte. É ele quem diz. A minha terapeuta vou comunicar a decisão dele. Há 2 anos, essa mesma analista, primeiro, propôs-me que refletisse sobre o despropósito de eu namorar um homem 30 anos mais velho do que eu, orientador de pós-doutorado, enquanto eu era uma pobre doutoranda. Já em julho eu me doutoraria. Aos 27 anos, os 27 anos que nos separavam, não seriam um problema. O problema era ele ser alemão. Isso é o que eu penso agora, depois de aprender acerca do caráter competitivo que o povo daqui não ostenta, não. Por conta do excesso de competição, que na Alemanha não mais é possível o advento de uma filosofia primeira. Sorte no casório em todo caso, a minha analista me deseja. E logo me vejo imaginando um casamento vistoso. O meu entusiasmo a contagia, tanto que é ela quem decide. Vai se casar. Quando dou por mim, o meu coração pula com a esperança de ser feliz no amor. Tanto que brilho. Não tenho pena de mim, não. Quando vejo, a comunidade psicanalítica inteira parecia estar a par do casório que se anunciava uma beleza. Depois da sessão de terapia,
decido não ir à palestra de C. Às 21h, no entanto, deito-me na rede, lá de casa, para assistir a sua conferência de modo telepático. No mesmo auditório da UFRJ. Não o vejo, mas posso senti-lo. E faz um calorão lá, verão na cidade do Rio de Janeiro. Deitada na rede, com uvas, parmênides e o véu. Ah, e o aroma da grama cortadinha, que é o meu favorito, o meu aroma favorito. E as louças bem lavadas, e as grinaldas que se costuravam em meu ser com o brilho das estrelas. Bem, encantada fico e bem quieta permaneço, para dar segurança a ele. Ao longe, ouço, em seguida, ao brilhantismo que dele emana, ressonantes aplausos. É uma delícia o seu sucesso. Evidencio isto para ele. Meu amor, você é um sucesso nessa abertura estática. Vejo sendo um sucesso, depois de por tanto tempo anônimo. Isso confere à totalidade uma sensação de vitória, de superação. Afinal, eu era a princesa de um gladiador. Mas quando o seu convite para o nosso primeiro encontro não vem, o ao vivo volta a me encher de angústia. Demoro a entender que ele não viria. Entusiasmadinha, a tonta. Quando ele some, não investigo o porquê de seu desaparecimento e ouço o silêncio após o jantar, mas não disponho de tempo para investigar, porque a rosa murcha e despedaçada não dispõe de tempo, porque as minhas infinitas obrigações são de mártir e a elas me devoto com ainda mais afinco, quando aprendo que não interessa a ele me ver ao vivo. É a louça bem lavada, a roupa estendida, a comida requentada, o pequeno de banho tomado e as orações diante de dormir. E a ossada, escondida no quarto de serviço. Tudo idilicamente inventado por ele. Tudo isso não poderia faltar, sob o risco do céu cair ou de se estarrecer. Então, eu, escrava. No dia seguinte, em definitivo, eu olho na cara dele e percebo que ele não viria. Caem lágrimas? Sim. E há soluços também. Poucos, mas há. Lavando a louça, enxugo as lágrimas e busco a escuridão no espelho. E não é difícil, já que não há luz. Uma coisa chamada desprezo nasce. Desprezo eu a minha própria cor. E se eu tivesse a mesma covardia dele? Eu me mataria, ou mataria outra pessoa de cor, para me desfazer do ódio que aportava, maltrato o meu filho. Negando-lhe o de comer, não recupero a minha serenidade quanto, mas a eternidade de minha barriga no fogão até que não ia demorar, porque o ódio pela minha condição de servitude em que eu era colocada logo me fará dar uns coices que outros chamam de revolução. E o não encoste em mim, porque eu pego em faca, me levará a ter muitas crises de loucura. Aquela hora, apesar do desprezo de que desconfio ser também vítima,
Sou convidada pela voz que habita dentro de mim a ir até uma esquina de Copacabana a fim de encontrá-lo. E a tonta não vai? Coloco o meu melhor vestido e não titubeio. Vou. Lá chegando, espero 2 minutos até me dar conta de que ele não viria. O convite fora uma piada de mau gosto de sua parte. Olho para o alto e vejo um avião. Atravesso a rua e não sento para descansar. Se pudesse tropeçar no céu, flutuaria ainda. Sinto por minha inocência um ódio sem fim. Mas ele não poderia saber de meu desejo de me sentar no chão e chorar. Nunca. 2 dias se passam, os órgãos corroídos. Chego em casa e, escondido, tem um cachorro enorme, Cândido, a me pedir carícias. Os olhares inocentes escondem a besta fera que há por trás. Não me farás de estúpida nunca mais, mas o cachorro Cândido me pede carícias. E ai, de mim só mais uma chance. Teria a ser como Zeus a capacidade de se transmutar em animais? Comigo realiza-se. Minhas tentativas de dissuadi-lo de dissuadi-lo de roubar o meu coração são frustradas por sua insistência. E logo ele me convence de que eu sou para ele o ente mais perfeito, mais divino. Fazer o quê? Dissuadida não é a palavra certa. Atrás da porta é a expressão correta. E o adjetivo, carinhoso. Na semana seguinte, é uma nova aventura, e eu já não consigo, pois, ver. Eu não quero ver o ser traiçoeiro que nele se disfarça. Como um infante travesso, as suas maiores fantasias se consumavam naqueles dias. Pergunto-me compassiva se em algum dia aquele ser iria se deixar domar. Ô danado! Seu olhar de arrependimento é de dar dó. Arteiro. Logo, faz-me esquecer que me fez ir até a esquina para ver se ele estaria ali, o travesso. Maltrata-me. Como não maltratá-lo também? As noites das Arábias. Por detrás das dezenas, centenas, milhares de pessoas que passam a se aglomerar para assisti-lo, 4 anos após termos nos conhecido, perco a paciência. Perdem a luz. Na prática, ele busca moldar-me aos costumes parisienses, diariamente. E até quando enlouqueço em seus braços, nunca fica satisfeito. Assenhora-se. Quando vejo, já não tenho forças para me escandalizar. Quando, para estar à sua altura, de seu contentamento, torno-me feminina. Essa é a palavra para unhas perfeitas, cabelos escovados, cremes, perfumes, L'Occitane. Demoraria 7 anos para eu perceber que minha carreira acadêmica, a única forma de, no Brasil, uma pesquisadora vir a ter dinheiro para atitudes como ir ao dentista, tinha dado lugar à carreira dele. Se eu fosse feliz, não teria problema. A pérfida servitude se enuncia, contudo, na nojeira daquela voz. Caraca! Que unhas são essas? Horríveis, mal feitas. Será preciso refazê-las. Como você acha que conseguirá trabalho em um ambiente decente com essas unhas? Aí eu tenho que voltar ao salão para as refazer. Raramente consigo refletir. Obedeço.
fazemos amor na máquina de lavar. Vrum, 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 tom, 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 tom. Poderá me compreender, leitora, leitor? Ou só Leda, mãe de Helena, poderá compreender o que se passava comigo? Aí, o pato morto na panela? Não. Para melhores hermenêuticas, Hieropolo. Segundo o egiptólogo, os patos se deitariam na panela espontaneamente para salvar a ninhada em caso de perigo. Uma mártir, eu, a pata? E nós? Só nos hieróglifos. Ó magnífico universo, o dos imortais, seria blasfemo te contradizer. Não medir esforços nisto que se fazia diário, louças e faxina. A constante reorganização da casa era o seu lema. E mesmo tendo todos os meus desejos acadêmicos alijados, ele inventa que tem de sair sempre com amigas e amigos, para alavancar ainda mais a sua carreira. Por que eu não estava entre os amigos dele que se quintuplicavam no cotidiano? Ele chegará à seguinte conclusão, colocando a gravata. Putz, que pena, né, bebê? Você nunca ser convidada para festas, mas pelo menos o meu contra-cheque é abundante e garantido? Por que aceito aquela camisa de força? Porque voltamos a cavalgar na máquina de lavar louças. E agora era com hipocan, can, 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 pós, 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 pós. Cavalos marinhos. Ademais, Santo Agostinho também saiu da África para conquistar o mundo. E quem sou eu? Você está ouvindo Avati Amuni.